need. Die, monster. Holy shit. You don't belong in this world. Fala, meu povo, aqui quem fala é o André e bem-vindos a mais um episódio do Mente que Joga. Diferente do que normalmente a gente faz, hoje não vai ter nem vinheta de jabá, talvez não tenha nem a vinheta de encerramento, a gente vai direto pro assunto, que, bom, é o seguinte... A gente começou o mês de julho de 2026 com a Sony mandando 2 bombas num dia só. Dia 1º de julho, logo, mal caiu o dinheiro na conta, ela resolveu soltar 2 bombas. A primeira, ela anunciou o fim da produção da mídia física pro PlayStation. Segundo o comunicado que ela botou aqui, a partir de janeiro de 2028, a produção de mídias físicas vai acabar por completo, o que na prática quer dizer o seguinte: a partir de janeiro de 2028, todo jogo novo que for lançado, você só vai conseguir em mídia digital, na PS Store ou em outras lojas autorizadas, que eu ainda não sei quais são, mas enfim, você não vai mais conseguir comprar nenhum jogo em disco. Esse comunicado, ele diz que os jogos que já foram lançados não vão ser afetados e nem os jogos que estão para ser lançados antes de janeiro de 2028. Em teoria, isso quer dizer que GTA 6 ainda vai ter mídia física, mesmo a Rockstar fazendo a palhaçada de lançar o jogo com aquele maldito código na caixa. Eu já comentei isso no episódio passado, enfim, eu não vou me alongar nisso aqui. Resta saber, inclusive, se a Sony vai manter essa palavra, né? E a segunda notícia, que afinal de contas, por que sair com uma notícia ruim se a gente pode dar 2 logo no mesmo dia, né? Então a segunda notícia ruim é que a Sony também anunciou o fim da PS Store do PS3 e do PS Vita. Segundo o calendário que ela colocou no comunicado, tanto o link do comunicado que eu falei há pouco e mais esse aqui eu vou deixar aqui na descrição do episódio, tá? Esse comunicado aqui tá dizendo o seguinte, que certos lugares como México, Honduras e Nicarágua vai acabar com a PS Store pro PS3 a partir de agosto ainda desse ano. Brasil e outros países da América Latina a partir do final deste ano vai ficar sem a PS Store do PS3 e a PS Store pro PS3 e o PS Vita vai ser encerrado em julho de 2027 para os demais países. Nesse comunicado também está dizendo que o conteúdo que já foi adquirido pelo jogador, ele vai poder ser baixado normalmente por tempo indeterminado. E, bom, tempo indeterminado é aquele papo, né, gente? Pode ficar disponível para baixar por mais uns bons anos ou mais alguns meses, ou amanhã eles podem literalmente desligar a chave. E, bom, acho que cabe lembrar, inclusive, que não temos nenhuma retrocompatibilidade para nenhuma dessas plataformas, então acabou a loja, perdeu, você não vai ter nada do que tem ali dentro mais à sua disposição, só se você tiver as mídias físicas, que também, inclusive, só vão funcionar nesses videogames. Afinal de contas, PS5 não é compatível com PS3 e, claro, não vai ser compatível com Vita também, né? Segundo esses comunicados, simplesmente vai acabar uma prática que era comum para todo mundo que consome mídia física. Você não vai mais poder comprar mídia física na loja, claro. Você não vai poder mais comprar mídia física usada, porque não vai ter mais daqui a um tempo. Então, você também não vai poder trocar com as pessoas, né? Uma outra coisa que muita gente também fazia era, tipo, comprei o jogo, joguei, sei lá, umas 2 semanas e tal, enjoei ou zerei o jogo, não quero mais manter o jogo. Eu podia simplesmente pegar aquele disco, né? Aquela mídia e vender para outra pessoa. Então, eu ainda recuperava uma graninha e passava o jogo pra frente, não ficava com a coisa entulhada. Só que nem isso também você vai mais conseguir fazer a partir de janeiro de 2028. Ou seja, se você comprar um jogo, ele vai ficar preso na sua conta para sempre. Não vai ter como você passar para os outros. Assim, em teoria, tecnicamente falando, até daria. Só que é claro que a Sony não vai imputar nenhum tipo de mecânica para fazer isso, né? Vamos ser realistas. Parando para pensar aqui também, uma outra coisa que a gente consegue deduzir por conta desse comunicado é que PS6 ele vai ser 100% digital. Na verdade, todo mundo que cobre notícias de games já deduziu isso. Acho que dá pra dizer com facilidade que isso é uma certeza, não é nem uma possibilidade muito grande, é uma certeza. Na melhor das hipóteses, e aí eu duvido muito que a Sony vai fazer isso, uma coisa que esse PS6 talvez possa fazer, e talvez assim, do tipo, eu tenho 1% de esperança, é que ele possa aceitar os discos do PS5
e olhe lá. Isso se a Sony resolver, entre todas as aspas do mundo, ser muito boazinha e lançar um leitor de disco para esse videogame. E, bom, sabe muito bem que se lançar vai custar caro pra caramba. Não espere por um precinho barato, tipo muito abaixo de $100. Tenho certeza que ela vai enfiar a mão nisso, até porque o PS6 já vai ser um videogame bem caro. Eu não vou ficar surpreso, inclusive, se ele custar perto dos $1.000. Ainda mais porque a gente tá nessa bendita crise da bolha de IA, então memórias em geral tão caras pra caramba. Eu imagino que você que tá ouvindo esse programa já tem um mínimo de noção de que comprar uma memória RAM para um computador, um SSD, tá caro pra caramba, ao ponto de que você vai pagar aí tipo o dobro do preço que normalmente seria. Assim, não espere também que o PS6 vai ser compatível com disco de PS4. Essa então não vou nem dizer que eu duvido, essa eu tenho certeza. E bom, disco de PS3 eu acho que eu não preciso falar nada, né? Isso também faz a gente pensar no seguinte, o que é meio irônico e ridículo. Na prática, com essa decisão da Sony, se o resto do cenário, né, para as outras empresas não mudar até lá, a Nintendo vai ser a única empresa que ainda vai ter jogo em mídia física para vender. Mas também não vamos ser ingênuos e pensar que ela não vai fazer o possível para acabar com isso de vez, né? Porque na verdade o movimento que ela já tá fazendo com essa porcaria de Game Key Card já é em rumo a isso. Então, você já meio que tem isso. Você tem um cartucho que na verdade sozinho não vai fazer nada e você tem que instalar o jogo, ou melhor, você tem que baixar o jogo todo pro seu videogame para finalmente poder jogar. Quem me acompanha aqui no Mente que Joga já sabe que eu critiquei bastante isso e continuo criticando do mesmo jeito que eu tô criticando a Sony por conta dessa decisão ridícula que ela tomou. Na verdade, eu também queria que a Microsoft não parasse de fabricar mídia física, ok? Isso é péssimo, é horrível. Porém, a Microsoft infelizmente já bateu o pé e o foco dela tá sendo mídia digital pura, principalmente com a jogatina em nuvem, o Game Pass, enfim. Não é uma boa prática também, ficar só 100% digital no caso da Microsoft, mas infelizmente ela já fez. Na verdade, todo mundo já tinha que ter reclamado e batido o pé lá atrás quando a Microsoft começou com isso. Não fez naquela época, não vai ser agora que vai resolver isso. Infelizmente, pode descartar essa ilusão. Voltando aqui pro lado da Sony, uma coisa que foi assim, por enquanto é só hilária, porque eu duvido muito que isso traria algum tipo de mudança, vamos dizer assim, né? Várias lojas, de vários segmentos inclusive, não apenas lojas do ramo da tecnologia, do ramo dos games e tudo mais, tiraram essa semana para tirar sarro com esse comunicado da Sony. Só para você ter uma noção, a Domino's Pizza do Reino Unido, ela também soltou um comunicado dizendo que ia parar de fazer pizzas físicas para passar a ter pizzas digitais, que aí você teria que pegar só a imagem para degustar. A GameSun, que é uma fabricante de periféricos, em especial joysticks, a galera já conhece, também fez postagem a respeito disso. O próprio KFC, se eu não me engano, também fez postagem sobre isso. Tudo isso que eu vi no Twitter. E, bom, se tem notícia ruim de empresa bilionária, sempre tem um fanboy da empresa milionária pra puxar o saco, né? E sim, acredite se quiser, tem débil mental resolvendo defender a empresa bilionária. Sim, gente que acha que essa decisão da Sony é no mínimo inofensiva e gente realmente exaltando. Eu vou citar aqui só alguns argumentos patéticos que eu vi. O primeiro, que inclusive eu vi um perfil no Twitter mencionar isso, que assim, eu vou tentar ser muito bonzinho e dizer que é pura ingenuidade, para não dizer estupidez, né, e burrice. O primeiro aqui, a pessoa disse que pelo fato do PS6 não apresentar leitor de disco, isso pode baratear o custo de produção e custos logísticos dos jogos. Mentira, claro. A gente sabe muito bem que a única coisa que a Sony com certeza não vai fazer é baixar preço de jogo. Se você que está me ouvindo nesse momento tem esse mínimo de esperança, olha, sinto muito, mas você conseguiu a façanha de ser a pessoa mais ingênua do universo. Não pense nem por um segundo que a Sony vai baixar 1 centavo do preço. Na verdade, ela vai fazer o possível para aumentar como sempre. E aí a pessoa, para sustentar esse argumento ridículo, ainda falou o quê? Teria a possibilidade dos jogos
ficarem mais baratos porque as publishers não teriam o custo adicional de fabricar discos, evitando até vazamentos precoces. Cara, sério, eu não vou nem discutir mais isso. Outro argumento idiota também que eu vi é o fato de que muita gente tem comentado que o grande público tá dando preferência pra mídia digital no lugar da mídia física. E assim, que diferença isso faz, sabe? Por que eu tenho que aceitar que vai acabar a mídia física só porque eu não sou um dos consumidores da mídia física? Então, porra, tem que existir essa possibilidade. E aí, falando em possibilidade, existe um outro detalhe que a galera esquece. Os jogos ficando só na PS Store quer dizer que quem vai ter controle absoluto pelo preço vai ser a Sony. Mídia física, bem ou mal, você vai lá, consegue comprar no varejista numa promoção, você pode ficar de olho para ver uns cupons de desconto, sabe? Você consegue comprar o próprio GTA 6 mesmo, que tá custando esse preço ridículo de 550 na versão completa. Teve gente que comprou por menos de 500, a versão de 450 reais. Alguém conseguiu ali numa combinação de vários fatores pagar tipo pouco mais de 300. Tudo bem, quem me acompanha aqui sabe muito bem que esse preço continua ridículo, é caro pra cacete, não era pra ser esse preço, mas eu preciso colocar aqui na perspectiva de que é menos ruim. Presta bem atenção que eu acabei de dizer. Não estou dizendo que é melhor, estou dizendo que é menos ruim você pagar 300 reais do que pagar 450. E esse é o tipo de alternativa que você só vai conseguir, ainda mais para um jogo que ainda nem foi lançado e que a galera tá comprando com uma tremenda ansiedade, não sei pra quê, né? Já que o jogo não tem nem trailer de gameplay, mas enfim, nós estamos falando de um jogo que ainda nem tá lançado e a pessoa já consegue comprar mais barato numa mídia física. Mídia digital, esquece, meu querido, você não vai conseguir esse tipo de preço, ainda mais no jogo de lançamento. Tudo bem, a gente sabe que Sony, Microsoft e outras plataformas, não, Nintendo, não vou falar de você. Outras plataformas conseguem dar preços menores para os jogos em promoções frequentes, inclusive, né? Tudo bem. E aí, vamos voltar pra Nintendo, que eu já tô surrando um pouco. A Nintendo até dá promoções, só que são muito mais raras, com margens de corte que costumam ser mais modestas. Então, você, meu querido nintendista fanático, sossega um pouquinho aí. E falando em preço, eu acho que vale a pena lembrar você que está me ouvindo nesse momento, que nós estamos falando também da mesma Sony, que começou a testar uma prática horrorosa e que não deve ser permitida de jeito nenhum, que todo mundo tem que rechaçar, que é essa maldita precificação dinâmica dos jogos na PS Store. Se você não tá lembrado ou não sabe do que eu tô falando, vou te refrescar a memória. Mais cedo nesse ano, uma galera começou a perceber que o preço do mesmo jogo para pessoas diferentes também estava diferente. E aí foram começar a procurar e descobriram que de fato a Sony tá começando a botar essa maldita precificação dinâmica em ação. Quais são os fatores para essa precificação? Perfil do consumidor, ou seja, que tipo de jogos ele deve jogar mais, com que frequência ele compra, localização dele, pessoas que participaram de testes, betas, enfim. Só que isso não pode ser permitido de forma alguma. Pessoas diferentes têm que ter acesso aos mesmos preços, certo? Dentro do mesmo país, principalmente. Um jogador brasileiro, ele tem que poder comprar um jogo no mesmo preço que o outro. Não pode ter diferença de preço. O Procon de São Paulo, inclusive, mencionou que obviamente, é prática abusiva, fere o Código de Defesa do Consumidor, então tem que ficar de olho para ver se essa maldita prática ainda está sendo colocada aqui no Brasil. Se tiver, tem que ser rechaçado. A Sony tem que tomar uma bela de uma multa no rabo para aprender a não tripudiar em cima do consumidor. Infelizmente, é só assim que se resolve, sabe? Mexendo diretamente no bolso, que é onde dói nesse povo. Mas voltando para a lista de argumentos ridículos aqui, né? Um outro argumento que eu vi mencionar, na verdade só vi uma pessoa mencionar, mas depois me parece que outras pessoas não comentaram tanto, pelo menos pelo que eu tenho visto, que é o seguinte: é uma coisa que é verdade, porém ainda assim não é argumento suficiente pro pessoal não ficar puto com esse papo de acabar com a mídia física, que é o quê? Já não é de hoje, e muita gente tá ligada nisso, que o jogo que tá no disco, ele não vem, por exemplo, com a licença, ele vem faltando alguns arquivos de propósito. Pra quê? Pra quando você colocar o disco no seu videogame, você obrigatoriamente vai ter que conectar a internet, baixar os famosos patches de Day One e outras coisas, e principalmente para ativar o jogo, para fazer ele funcionar, né? Para que se entenda que o jogo é de fato legítimo, né? Ok,
Ok, só que só tem um detalhe. Mesmo assim, eu posso pegar esse disco e trocar com outra pessoa. Ou seja, o argumento morreu totalmente nesse ponto. Eu posso pegar o jogo, posso vender, posso dar ele para outra pessoa, posso trocar. Ok, o fato de ter que comunicar com a internet ainda bate de frente com uma reclamação que eu tenho há muito tempo, que é o quê? Você ainda precisar da internet, ainda mais para jogos mais velhos, se fosse o caso, botar no videogame, você ter que se comunicar a um servidor para ter que fazer alguma tarefa adicional antes de começar a jogar. E aí, é claro, isso gera aquele famoso problema de que, beleza, o servidor tá offline porque foi desligado, tá com problema e você não consegue jogar. Eu sempre fui contra isso, odeio isso, da mesma forma que eu também odeio jogos que, em teoria, poderiam funcionar muito bem de forma offline, mesmo que perdesse algumas funcionalidades, mas ainda assim o jogo não seria assim, ele não seria transformado num peso de papel. E aí eu estou falando especificamente de alguns jogos como, por exemplo, do meu domínio, Diablo 3 e 4, principalmente o 3. Quando o 3 foi lançado, uma das minhas maiores broncas foi que a Blizzard transformou ele num RPG online. Então, eu não gostei disso na época. Continuo sem gostar. Diablo 4, mesma coisa. Diablo 4 ainda fiquei mais puto, porque na época que eu fui começar a jogar, se você tivesse com lag na sua internet, não interessa qual é a máquina que eu tivesse, o jogo ficava engasgando. E veja bem, eu tô jogando sozinho. Eu odeio isso, de ter que ficar dependendo de internet para um jogo que eu quero jogar sozinho. Eu entendo que eu preciso de internet para fazer uma ativação do jogo, talvez para usar algum tipo de sistema anti-pirataria, mas no momento. Agora, eu não quero ter que depender de uma conexão 100% de internet para isso, sabe? Mas vamos voltar aqui para a Sony. Mais um argumento ridículo também que muita gente falou é que no PC já não existe mídia física há muito tempo. E sim, é verdade. Não temos mídia física no PC já há muito tempo. Isso não quer dizer que isso necessariamente é bom. Só quer dizer que, infelizmente, acabou e que todo mundo se acostumou. Todo mundo se acostumou a ficar usando lojas digitais. Então a gente tem Steam, tem Epic, tem GOG, tem outras lojas menos conhecidas. Não é o perfeito, mas é infelizmente o que a gente tem. Dá até pra fazer backup de jogo na Steam. No caso da Epic eu não sei se dá pra fazer, nunca parei pra procurar, mas aí eu tenho que dar um pequeno destaque pra GOG, porque a GOG, diferente de Steam e talvez da Epic, você pega o jogo, você baixa, ele é seu, tá guardado, não tem essas malditas DRMs, e sim, tô falando dessa desgraça de denuvo. Você pode instalar nos aparelhos que você quiser, na hora que você quiser e sem depender de internet. Que pra mim é o que deveria ser padrão para qualquer loja digital e inclusive para qualquer plataforma de videogame. Eu deveria poder instalar o jogo e eu não depender nada de internet para poder jogar. Mas eu imagino também que essa é uma outra batalha que infelizmente nós já perdemos por inércia. Porém, também a gente tem que lembrar que apesar de serem lojas digitais, como tem mais de uma e como o PC é uma plataforma que recebe jogo de todo que é lado, você pode inclusive fazer o seguinte. No caso da Steam, você pode comprar código para ativar jogo na Steam, como por exemplo a loja nuvem, né, a famosa loja nuvem aqui no Brasil, onde você pode comprar códigos de jogos, que inclusive sai mais barato do que você comprar na própria Steam o jogo. É um código que você compra na loja, vai depois na Steam, entra com o código, o jogo vai ser ativado, preso na sua conta e pronto, você pode jogar. Simples assim. Tem outras lojas que também vendem jogos, vendem códigos, então ainda tem isso. Não tem só uma loja que você consegue comprar os códigos, você pode comprar em outras. Você tem um pouquinho de liberdade. Não é o ideal, não é perfeito, longe de ser perfeito, mas pelo menos você tem alguma escolha. E é aí que vem um outro contraponto importante que o pessoal esquece. Mesmo que você não goste de mídia física, ela tem que existir para ser simplesmente uma alternativa à sua disposição. Sabe? Ela tem que ser uma opção à sua disposição, para que quando você quiser, você compre. E não tem esse papo de, mas eu nunca vou comprar jogo de mídia física. Não interessa, mas a opção tem que existir. Ela tem que estar lá para você. Você não pode ficar preso a uma opção só, porque o maior problema é esse. Porque se você só tem uma opção, na verdade, você não tem opção. É isso ou nada. Agora, se você tem uma mídia física, você talvez tenha pra onde correr. Você pode colocar na balança e pensar, poxa, quem eu vou pagar mais barato? Aonde eu tenho uma promoção? Fora que mídia física, o pessoal também esquece o seguinte, embora não seja o mais recomendado de tudo, mas você pode, por exemplo, comprar 2, 3 jogos numa mídia física e você pode socar no cartão e parcelar em bem mais vezes do que você conseguiria numa dessas outras lojas. Então você pode pegar, sei lá, 3 jogos no carrinho. Porra, é uma compra que vai bater, dependendo do preço dos jogos, mais de R$1.000. Beleza, 12 vezes sem juros no cartão a perder de vista. É isso. Eu faria isso? Não faria. Mas é uma opção que você tem. Na loja, você não vai
vai conseguir fazer isso. Ou seja, opções, alternativas, possibilidades. O pessoal precisa lembrar do seguinte: quando você tem conteúdo 100% digital, significa que na prática você está dependendo de servidores que essas empresas precisam manter online, ou seja, disponibilidade 100% para você poder pegar o seu conteúdo e jogar, baixar, enfim, gerenciar. Agora, você precisa também lembrar o seguinte: lembra do exemplo que eu falei do Diablo? Se amanhã ou depois a Blizzard fechar, por exemplo, os servidores do Diablo 3, você tem noção que você vai ficar sem jogar? Pois é, né? Ah, mas a empresa não vai fazer isso não tem nem cabimento. Mais ou menos, né? E aí, eu vou mencionar aqui o caso da Ubisoft, que simplesmente deletou o jogo The Crew de todas as lojas digitais e também das contas dos jogadores. Lembra disso? Já tem tempo. A Ubisoft, ela fez isso. Era inevitável ela fazer isso? De jeito nenhum. Ela podia simplesmente ter feito uma alternativa melhor? Podia. Ela podia ter lançado um patch final para deixar o jogo funcional pelo menos no modo offline, mas não, ela preferiu ir pelo caminho mais simples, que é o quê? Se esse jogo é online e a gente não quer mais que ele fique publicado, vamos simplesmente tirar ele da loja e você não pode mais jogar. Você percebe o absurdo aqui? Nós estamos falando de um jogo, algo que as pessoas gastaram dinheiro físico, dinheiro do mundo real para comprar, e que a empresa simplesmente decidiu arbitrariamente que você não ia mais ter direito ao produto que você comprou e que deveria ser seu. E o que é pior, a empresa não ofereceu nenhum tipo de compensação, seja ela financeira ou de outra forma, ela não pediu desculpa no final das contas e ela segue a vida. Quando na verdade ela tinha que ter tomado no mínimo uma multa astronômica para não fazer isso. Na verdade, na minha opinião, além de ela ter tomado uma multa, ela devia ter voltado atrás e ter soltado o patch para ele ficar pelo menos no modo offline. E assim, eu até entendo que o jogo não dê para ficar disponível para sempre. Só que eu também entendo o seguinte: o jogo é do jogador. Se ele comprou, isso tem que ficar com ele. Não interessa que ele vai transformar em peso de papel depois, se ele nunca vai mais botar a mão naquilo. É dele. Ponto final. É um produto que ele pagou por ele. Não é um empréstimo. É um produto que ele comprou. É uma compra. No caso da Blizzard, eu acho um pouco mais difícil dela fazer um absurdo desses. Mas, porém, contudo, ainda assim a possibilidade existe. E eu torço para que no dia em que ela fechar os servidores do Diablo 3, ela pelo menos tenha o mínimo de decência de soltar um último patch para que você consiga rodar o jogo de forma offline. Ah, vai perder funcionalidade online. Foda-se, pelo menos eu quero poder jogar o jogo sem ter mais que depender dessa porra. Espero eu que ela pelo menos faça isso. E aí, nesse momento, você tá pensando: poxa, mas só teve o caso da Ubisoft e tudo mais, a Sony não vai fazer isso? E bom, eu queria estar podendo concordar com você, não fosse a própria Sony que discorda de nós dois, que é o seguinte: no final de junho, ela resolveu anunciar que no mês de setembro de 2026 ela vai deletar mais de 550 filmes e séries da biblioteca de usuários da PS Store. São títulos distribuídos pela Estúdio Canal, enfim, uma parceria lá delas. Não vai ter mais licenciamento, então esse, pelo visto, é o motivo. E perceba que eu não estou falando só do conteúdo que está no catálogo para compra ou aquisição. Eu estou falando de todo o conteúdo, e se por acaso você comprou alguma coisa desse conteúdo para sua conta, um filme, uma série qualquer, vai ser deletado também. E adivinha só, a Sony não anunciou absolutamente nenhum tipo de compensação para isso. Ou seja, a partir de setembro, ela vai deletar conteúdo que é da sua conta, conteúdo que você usou o seu dinheiro para comprar, para estar disponível para você assistir quando você quisesse, e a empresa acha que tem o devido direito de simplesmente deletar da sua conta e nem se dá o trabalho de pelo menos devolver o dinheiro que você pagou por aquilo. Eu acho que eu não preciso nem me aprofundar muito e nem elaborar nada a respeito de que isso é uma prática abusiva, ridícula, que não devia ser permitida para início de conversa. Mas, por enquanto, o panorama é esse. Em setembro, a Sony vai lá, vai apertar o botãozinho delete e você, meu caro consumidor, pode dizer adeus à sua biblioteca de filmes e séries que você comprou. Deu pra você sentir o drama agora? Então eu vou te dar aqui também mais um outro panorama que pode acontecer no futuro. Daqui a uns anos, fecha a PS Store do PS5. Com isso, você vai perder todo o conteúdo digital que você comprou. Deu pra entender?
Ou, do mesmo jeito que a Sony tá fazendo aqui, ou melhor, que ela vai fazer em setembro, imagina que ela pode a qualquer instante apagar um jogo ou um filme da sua biblioteca, porque ela quer, porque ela pode, na cabeça dela, ou ainda porque ela tem algum problema de licenciamento do jogo. Tipo, uma música de um jogo lá, acabou o licenciamento dela, e aí por isso ela vai lá e deleta. E assim, o que nós temos a ver com o fim do licenciamento? Foda-se que o licenciamento da música acabou, da imagem, ou seja lá que diabo 4 que for. Não me interessa. Eu tô cagando pra isso. Eu comprei o jogo, ou melhor, comprei o jogo, comprei o filme, enfim. Comprei aquele conteúdo pra minha conta. A partir desse momento que eu comprei, isso tinha que ficar pra mim disponível pra sempre. É inadmissível que uma empresa consiga apagar a qualquer momento que ela queira um conteúdo que você legitimamente comprou, simplesmente porque ela quer. Não é possível que uma pessoa em sã consciência consiga achar que isso é uma prática, no mínimo, aceitável e que não mereça todas as críticas que a gente tá tecendo aqui. Não é possível. Então eu vou deixar muito claro pra você que tá me ouvindo. Se você tá me ouvindo até agora, não desistiu de ficar ouvindo a minha voz chata aqui, reclamando e falando da Sony, cara, numa boa, não deixa a empresa te passar a perna nesse ponto. Eu acho que vale até a pena, inclusive, falar isso. Eu tô falando aqui de uma empresa do ramo de entretenimento, dos jogos, mas a lógica, ela na verdade se aplica a qualquer produto. Se você comprou um produto e o produto tá se comportando de forma indevida, tá com defeito e você tá dentro do seu direito legal de reclamar, reclame, processe se precisar, mas não dá mole pra empresa, porque nenhuma empresa dá mole pra gente. A Sony aí tá provando mais uma vez que ela pode e vai sacanear o quanto ela puder. Ela não vai aliviar. E você que defende as práticas dessas empresas, e assim, eu tô falando de Sony, gente, mas Microsoft, Nintendo, Steam, Epic, bicho, qualquer uma. Não puxe saco de nenhuma empresa. Eu já falei isso aqui mais de uma vez e vou repetir. Nenhuma dessas empresas tá ligando pra sua queixa. A partir do momento que o dinheiro saiu da sua conta e caiu na dela, ela tá cagando pro que você falou. Esse pessoal só entende uma linguagem: dinheiro. O único lugar em que dói neles é no bolso. Então, se uma empresa tá fazendo uma putaria dessas, não compre o produto. E se precisar, processe. Faça esse povo tomar um rombo absurdo no bolso. E talvez, aí sim, talvez, esse povo mude suas práticas. Justamente para poder atender a um povo que não se rebaixa por qualquer coisa. Ontem foi a Microsoft. Hoje é a Sony. E amanhã, você pode ter certeza que vai ser a Nintendo. Sempre tem o boi de piranha que vai lá na frente e se fode para que os outros não se rachem tanto. Um exemplo mais simples é a Nintendo no ano passado com Mario Kart World por $80. Ela foi o boi de piranha da vez. E adivinha quem vem depois para surfar na onda? Rockstar com GTA 6. Por $80 na versão, vamos lembrar muito bem, tá? Vou sempre lembrar disso, a versão capada do jogo. Porque a versão completa, sabe quanto custa? $100. E se você, meu caro ouvinte, resolver acatar esses preços ridículos da Rockstar, você pode ter certeza que Square, Ubisoft, Microsoft, no futuro, que não vai ser um futuro distante, pode ter certeza disso, vai adotar esse patamar ridículo de preço e, pra minha tristeza, ainda vai ter imbecil pra passar pano pro preço, tirando da cartola os argumentos mais patéticos, igual mencionei no episódio do GTA 6. Coisas do tipo: olha, mas esse jogo tem muito mais conteúdo do que o outro, então ele merece o preço X. Enfim, não vou me repetir aqui. Se você quer saber o que eu falei na íntegra, ouça o nosso último episódio do Mente que Joga sobre GTA 6, você vai entender do que eu tô falando. Ah, sim, também vale lembrar do seguinte: eu vi gente falando, venha para o PCismo, PC não tem esses problemas e tudo mais, PC é plataforma aberta e tudo mais. E aí, eu acho que também cabe lembrar do seguinte: o Gabe, sabe aquele, o Gabe da Steam? Sabe, né? Então, eu acho que cabe aqui lembrar pra você, que está me ouvindo, que o Gabe, ele não é imortal. Pensa no seguinte: quando esse cara morrer, a Steam pode mudar a política dela. Ela pode mudar o jeito de funcionar dela, pode ficar com preços mais altos, ela pode mudar o sistema de venda dela. Tudo bem, eu tô exagerando muito em uma possibilidade extremamente remota, mas a partir do momento que a chance não é zero, quer dizer que ela ainda existe. A gente também pode pensar em outra coisa. O Gabe pode simplesmente acordar, pensar: poxa, tô cheio da grana, vou fazer o seguinte, vou vender essa porra e vou viver minha aposentadoria numa boa. Vou comprar uma ilha qualquer e vou viver lá.
E aí quem comprar a loja pode simplesmente mudar toda a forma de funcionamento dela. De novo, a gente também está tratando aqui de uma possibilidade muito remota, mas que, como a chance não é zero, eu preciso pensar nela um pouquinho. E tipo, imagina que a Steam comece a fazer merda e perder sua relevância ou até desaparecer. Eu não preciso nem lembrar vocês que existe a Epic e que, assim, o dono da Epic vai sorrir de orelha a orelha caso isso aconteça. Aí você pode até pensar, poxa, mas tem GOG, tem outras lojas. Sim, existem outras lojas que não têm um tamanho, uma relevância tão grande que não vão bater de frente com a Epic, provavelmente. Então sim, eu concordo que o PC te dá muitas possibilidades ainda. Você consegue fazer muita coisa no PC. E isso porque eu tô falando só da questão oficial. Porque se a gente resolver aloprar de vez, aí a gente não tem praticamente nenhum limite. Você pode conseguir jogar seus joguinhos do PS3 no PC, inclusive. Já que a Sony já cagou pro videogame mesmo, já que ela ignora totalmente a presença dele já tem um tempo e agora vai literalmente fechar o caixão, você pode pelo menos botar os seus discos pra jogar no PC, caso você não consiga mais jogar o seu PS3. Ou você pode também desbloquear o seu PS3, caso não tenha feito ainda, o seu PS Vita também. Eu tenho um PS Vita meio capenguinha, mas ele também tá desbloqueado, tem emuladores e tudo, tem aquela famosa lojinha não oficial que eu posso baixar muita coisinha pra jogar. Recomendo, inclusive, que você faça isso. Alternativas você ainda tem. E com isso, eu acho que eu vou ficar por aqui, já falei demais. Eu gostaria que a Sony voltasse atrás nessa questão da mídia física, mas meu nível de descrença só aumenta a cada dia. Eu realmente acho que ela não vai voltar atrás nisso. Se voltar atrás, vai ser uma pequena vitória do público. Eu gostaria, inclusive, que isso acontecesse, seria no mínimo curioso, mas sei lá, levando em conta o movimento que rolou em torno do GTA 6 e como o pessoal ainda tá muito tolerante a esse maldito preço, acho muito difícil. Realmente eu acho muito difícil. O gamer, infelizmente, já tá engolindo sapo há muito tempo e eu acho que vai engolir mais um. Uma pena, eu gostaria que não fosse assim, mas o cenário que nós mesmos, como gamers, desenhamos ao longo do tempo, me fala outra coisa. Gente, eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima e vai tomar no cu, Sony.